realmente uma situação chata acontecendo no Vasco da Gama. A torcida organizada foi lá cobrar os jogadores. E assim, galera, isso é inaceitável, cara. Eu tenho uma opinião que, pô, a Eu diretoria tenho uma abrir opinião as também. portas para os seus jogadores passarem por isso. Eu acho que esse assunto vai dar polêmica, mas eu tenho uma opinião. Por seus jogadores passarem por essa situação, cara. É inadmissível o Pedrinho aceitar uma coisa dessa. E você ser presidente de um time, sendo ex-jogador, sendo ídolo da instituição, irmão. Você abrir suas portas e tá ali no meio da conversa vendo os caras botando o dedo na cara do teu jogador, ofendendo, falando que os caras são vagabundos. Pelo amor de Deus, cara. 2025 e isso ainda existir no futebol é ridículo, irmão. É ridículo. Essa é a minha opinião aqui. Eu quero saber de vocês sobre isso. Teve conversa com o João Vitor, teve Diniz falando sobre o momento do Vasco. E aí, Arthur? Cara, então, Aleph, vou ser sucinto, tá? Vou ser sucinto aqui, vou falar o mais breve possível, que eu já falei muito no assunto do Neymar. Concordo 100% com você, meu velho. 100% aqui, ó. Assino embaixo. Assino embaixo. Sabe o que eu acho engraçado, mano? É que, tipo assim, torcedor também é uma parada que não dá muito pra você explicar, né? É um sentimento, então é fogo. Mas, cara, por exemplo, essa história do João Vitor saindo com a família dele pra jogar boliche. Tipo Pô, assim, pelo amor de Deus, cara. parece que os caras estão cobrando ele porque ele errou, porque estava no boliche. E dá a entender que se ele parar de ir ao boliche, ele vai começar a performar dentro de campo. E aí começa meio que uma pira, uma conspiração e umas teorias doidas de coisas que não fazem sentido, cara. Assim, de coração. A gente tinha que. Isso é trabalho de sociologia, tá? Dá pra fazer um TCC dessa porra. Cara, pega todas as vezes em que a torcida invadiu o CT de um time. Mostra os resultados depois, gente. E nenhuma vez isso deu certo. Em nenhum momento a torcida foi no CT e falou pros jogadores: vocês são vagabundos, vocês têm que honrar a camisa. E os caras falaram: tá aí. É isso mesmo. Confesso que em verdade. alguns momentos já deram Pô, certo, mano. velho. Eu não quero Cara, falar isso, não, mas em alguns momentos já deram certo. eu acho que não, mano. Eu acho que não, eu acho que não. Mas enfim, concordo com você. Não sou a Mas eu não favor dessa concordo que tem que parada. fazer, tá? É isso, eu não sou a favor. Eu acho. Não sei se eu usaria o termo perda de tempo, porque eu não sei se chega a esse nível, mas eu acho que é algo que não tem resultado. Eu acho que é algo que não faz efeito. Que horas foi que aconteceu isso, mais ou menos? Foi hoje, né? Umas 2 da tarde, 3 da Horário tarde? comercial, sem dúvida foi horário comercial. Rapaziadinha, vamos querer. Elef, julho de 2025, 2 da tarde. Tem que E estar tu tá em trabalhando. CT cobrando que o João Vitor foi jogar boliche Pô, com a mano, família, entendeu? meu. Pô, e a tua família tá fazendo o quê em casa enquanto tu tá ali? Pô, Igual falei com o Maia hoje no grupo. O Maia falou assim: não, tem que cobrar mesmo, que não sei o quê. Aí, pô, mano, imagina a nossa situação aqui, o LF. A gente vem aqui e comete um erro na live. A gente bota uma arte errada. Aí vem alguém, aí em Mesquita, batendo na tua porta. Pô, LF, tá de brincadeira, irmão? Botou a arte errada na tela, que não sei o quê. Pô, tá de brincadeira, cara. Isso não existe, mano. mas tá aí. Quero saber de você sobre essa situação. Diniz falando, né, que o Vasco tá há 20 anos fudido. Essa foi a aspa aí do Diniz. Essa aspa foi forte. Teve a cobrança ao João Vitor também. O que você achou disso tudo, cara? O Diniz tem razão, porque quando a gente para analisar, quem sente não é o torcedor, não é o jogador, não é o treinador que troca toda hora, não é a galera da diretoria. Quem sente realmente são os torcedores do Vasco. Então, é complicado. Eu entendo 100% a fala do Diniz. E realmente ele tem razão no que ele falou, porque quem está sofrendo são os torcedores, e foram esses torcedores que foram lá cobrar. Cara, eu acho que o torcedor pode cobrar o quanto ele quiser, porque é o que eu tô falando. Vai passar jogador, vai passar treinador, vai passar quem foi, quem vai continuar ali pelo Vasco serão os torcedores. Mas acho que pode ser feita uma cobrança dentro do estádio, e aí não precisava irem até o CT, mas tem um porém. O Pedrinho sempre deu muita liberdade, principalmente para a torcida Força Jovem do Vasco. Então, todas as vezes que a torcida encontrou o Pedrinho em algum lugar, ele sempre parou para conversar com a torcida e sempre deu essa abertura. Então, esse protesto que a torcida fez entrando no CT foi uma coisa realmente não é aquela coisa de ameaça, de destruição de carro, de tacar pedra, de falar que vai bater no jogador. Não foi isso. É realmente uma conversa que o próprio presidente do clube
acha que é necessária, porque senão ele não iria abrir as portas para a torcida entrar. Então, acho que até ele já deve ter perdido noção ou controle do que era o Vasco. Parece que ele não tinha entendimento e nem dimensão do que esperava ele esse cargo. Então, ele saiu totalmente de uma estabilidade que ele tinha, de um lugar como comentarista, que ele era muito bem quisto, muito bem falado, para encarar essa presidência do Vasco e passar por tudo isso aí que está passando, vexame atrás de vexame. Eu tenho certeza que o Pedrinho não contava com tudo isso. Na cabeça dele, acho que seria tudo muito mais fácil. Então, acho que por conta disso, a torcida tem tanta facilidade. Essa já é a segunda ou terceira vez que a Força Jovem do Vasco vai cobrar os jogadores no comando do Pedrinho, enquanto ele é o presidente do clube. Então, acho que não é nada muito... Nesse caso, tá? Falando especificamente nesse caso. A gente já viu milhões de outros casos de torcida indo até o CT, mas, como eu disse aqui, fazendo todo esse tipo de destruição, ou destruição do próprio estádio, que aí é um problema que atinge realmente também, né? ao Vasco. Então, no aeroporto, falaram com o Pedrinho no aeroporto também já. Então, assim, é uma abertura mesmo que o presidente deu para os presidentes e mandantes das torcidas organizadas do Vasco. Então, nesse caso aí, eu realmente não vi nada demais no vídeo. Óbvio que você falar que o João Vitor, né? Você foi jogar boliche com a família, realmente ele eu esqueci o nome dele agora, mas o presidente da torcida Jovem do Vasco fala sobre isso, porque o que aconteceu? Depois da partida do Vasco, né, contra o Independente Del Valle, o João Vitor teria debochado de um torcedor na saída do estádio ou no hotel, se eu não me engano. E isso causou muito mais revolta. Além dele ter feito milhões de erros dentro de campo, fora de campo ele ainda teve coragem de debochar de um torcedor do Vasco. Então, essa foi a maior revolta da torcida e por isso que foram falar em relação a isso, né, com ele. E ele continuou debochando no vídeo, vocês podem, no vídeo está claramente o João Vitor debochando ainda assim dos torcedores ali. Obviamente que ninguém ia fazer nada com ele, mas assim, eu entendo também perfeitamente que o jogador tem sua vida fora de campo e eu acho que isso não tem nada a ver, e o torcedor não tem direito de falar sobre isso. Eu entendo que possa ter sido num lugar de tu tá errando, erro atrás de erro, falha atrás de falha, e tu ainda consegue se divertir, mas tipo, se tu também não se divertir, tu vai fazer o quê? Vai estar com a cabeça na parede? É a mesma coisa você que tá trabalhando normalmente aí. Qualquer pessoa que trabalha tem um dia ruim de trabalho. Cara, a semana tá uma merda, tá dando tudo errado no trabalho. Aí tu não pode comemorar, tu não pode fazer nada. Aí, exatamente. Entendeu? Eu entendo a cobrança, mas e quando a gente vai passar pro lado da família do torcedor, o que o jogador está fazendo, né, no caso, o que o jogador está fazendo fora de campo é diferente. Eles deveriam estar ali falando. Eu não vi, a verdade é que não dá para a gente ver tudo, né? Na outra cobrança teve uma live e aí deu para ver extremamente tudo que foi dito. Mas nessa não, foram alguns vídeos picados. Então, mas tem realmente esse vídeo aí. Eu acho que eu não sei se foi falado, como eu disse aqui, mas se eles tiverem falado assim, tu tem que pedir para ser banco. Pede para não jogar mais, João Vitor. Tenha vergonha na tua cara. Você tá falhando, você vê o jogador passar e não cobre. Você não consegue acompanhar a jogada, você não dá um corte. Se eles tivessem falado isso, beleza. Mas obviamente que acho que ia viralizar também a parte de jogar o boliche, né? Enfim, como eu disse, acho que foi um incomum acordo essa conversa aí no CT, porque eu já disse aqui o Pedrinho dá essa abertura. E falar da vida pessoal, acho que não tem muito a ver, não. Acho que a cobrança tem que ser mais em relação com campo e bola. Eu acho que daria para ter sido feito no estádio. Cara, se eu sou cobrança... Fala aí, irmão, fala aí. Não, se a cobrança acontece igual a Thay falou, tipo, pede pra não jogar. Aí beleza, entra um reserva que, pô, se ele é titular e tá falhando, o reserva, então, tecnicamente, é pior que ele. Pelo menos na teoria. Ou treina pior que ele, enfim. Então o cara já vai entrar, além de ter um nível técnico menor, o cara já vai entrar em campo pressionado, então vai ser mais propício de falhar. Sabe? É ainda mais complexa a situação. Sim. Cara, se eu sou jogador, sério mesmo, e eu fico sabendo, a diretoria liberou, vai vir os caras aí falar com a gente. Eu me retiro na hora, irmão. Eu falo, irmão, não quero falar com o torcedor, pô. Não quero que o torcedor fique me esculachando aqui. Eu não ganho pra isso, pô. Não ganho. Os jogadores vão lá fazer essa média, que tem essa média ainda, tem que fazer,
Vamos lá falar com a torcida organizada, que são os É, caras. mano. Quando o Vasco tá perdendo, beleza, o time tá uma merda. Esses torcedores, então, eles não vivem a vida deles? Eles Entendeu, mano? o cara não vai pro boliche, que o Vasco, pô, o Vasco perdeu hoje, cara. Hoje eu não vou sair com a minha esposa, eu não vou sair Pô, com a minha boliche é bom pra filha. cacete, É, mano. tipo, aniversário da filha dele. Não, é que assim, um ponto que eu achei positivo dessa cobrança, e aí não teve realmente nada a ver em relação aos jogadores, foi a torcida ter cobrado a ausência do Luiz Gustavo, que vinha jogando muito bem na zaga, tá? Muito melhor do que o senhor João Vitor e o senhor Lucas Freitas, diga-se de passagem, mas muito melhor mesmo. E do nada ele parou de entrar como titular dos jogos. Então a torcida cobrou isso, os torcedores falaram sobre isso, por que ele parou de entrar nos jogos, se ele estava performando bem, não tinha tido nenhuma falha. E um outro jogador, que é o Leandrinho, estava jogando na Arábia, voltou e já está treinando com o elenco, né, desde da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, eles perguntaram também por que o Leandrinho não vem entrando no lugar do Piton, que também tem tido muitas falhas e tudo mais. O Estrela também, que é um jogador que está meio lesionado, mas está voltando, já se recuperou de lesão, também ainda não recebeu oportunidades. Então, a torcida cobrou de ter mais presença da base do Vasco nesse time titular do Vasco, ou entrando durante as partidas. Enfim, eu acho que essa cobrança é super válida, porque, de fato, o Diniz sempre foi um treinador que utilizou a base dos clubes onde passou, e esses jogadores que eles citaram, né, no vídeo que eu acabei de falar aqui, são jogadores que já demonstraram que têm capacidade de vestir a camisa do Vasco como titular, ou pelo menos ajudar ali quando tiver que fazer uma substituição ou outra, e eles não estão entrando. Então, realmente, fica o questionamento aí, e eu espero que tenha essa mudança para o próximo jogo já. Cara, e sabe uma coisa? A última coisa que eu queria falar, LF, Claro. é que, tipo assim, os torcedores, cara, eles estão ali de coração, mano. Você percebe que os caras estão tão aflitos que eles querem fazer alguma coisa e beleza. Só que o que me deixa puto e meio chateado é que, tipo assim, os caras acreditam que essa forma é a forma mais correta de resolver essa situação, o que não vai resolver nada. E, tipo assim, o Pedrinho tá simplesmente usando do amor desses caras pra se proteger, mano. Porque o Pedrinho simplesmente abre o CT pros caras numa tentativa de se aproximar da torcida e de falar: pessoal, eu escuto vocês, vem cá pra conversar com a gente. Sendo que o cara. É isso. Desculpa, gente, É assim, isso. ele de coração. Ele não tá nem aí, cara, porque o torcedor tá dizendo, ele não tá nem aí porque o presidente da organizada do Vasco vai falar pro João Vitor, velho. Vai entrar nesse ouvido e vai sair no outro. Ele tá cagando pro boliche do João Vitor, brother. Desculpa. Ele tá cagando pra opinião do cara sobre o boliche do João Vitor. E aí o torcedor se sente visto numa grande arapuca do Pedrinho pra que ele saia como o salvador da pátria, estou tentando. E a gente sabe que não é assim, né? O Vasco tá numa situação muito ruim, tá tudo desmoronando e o Pedrinho não faz nada pra ajudar, a não ser, igual o LF falou, deixar os jogadores expostos nessa situação. O cara fica exposto, mano. Se tu tá no Cara, CT Pedrinho, e vem o. Se tu tá no CT e vem o torcedor falar contigo num protesto, se você fica, tu é humilhado. Se tu vai embora, tu é escrotizado, pô. Então tu tem que. Tu acaba tendo que ficar ali, pô, beleza, já tô aqui, vou ficar aqui, ok, tá Não, ligado? ele foi embora. Não, uma situação Ele foi difícil. embora. Depois que direcionaram, ele sai. Estão Depois perguntando que aqui se direcionaram a você tava cobrança. no protesto, tá? Que você tá com muitos Eu não detalhes tô aí, fazendo. tá muito Vocês querem o nervosa. vídeo? Vocês querem o vídeo? Eu coloquei o corte lá, fiz um short aqui lá no canal. Vê lá, Vai mano. lembrar que a Thay foi contra os jogadores do Vasco terem férias, tá? Verdade, bem lembrado, hein? E viu como é que eu tava certo? Porque eles tiveram férias, voltou e não adiantou de nada. Perfeito. Vamos lá. Não bota a palavra na minha boca também, não. Férias que não existem. Ninguém tem férias no meio do ano. Teve uma parada para a Copa do Mundo de Clubes. Flamengo teve férias? Não. Fluminense teve férias? Não. Botafogo teve férias? Não. Por que o Vasco tem que ter férias? Vai treinar. Ué? Se não teve capacidade para ganhar e tá lá jogando, vai treinar. É só isso. Não foi uma férias, final do ano que todo mundo tem férias. O Vasco vai ter 2 férias no ano. Por quê? Que privilégio é esse? Tá jogando bem pra caraca, né? Pra ter 2 férias no ano. Pô, peraí. Calma, gente, calma. Peraí, que Então, é vamos ler isso? comentários. Dê comentários Dá pra aí. falar- Dá pra falar que pelo menos no Vasco a incompetência compensa? Perfeito, Porque se você joga mal e tem 2 férias, pô. Joga mal, tem férias e tem É churrasco no exatamente coração, mano. Pô, tu joga mal, tu não consegue ganhar nada, tu não se classifica pra nada, tu ainda ganha 2 férias no ano, vou pro Vasco. Pode mandar currículo. Pode mandar currículo. Eu não tenho Pô, não, tá bola. maluco, mano. Maurício, lê comentários aí. Eu quero você lendo comentários aí. Começa aí com o FDB na nave aí, vai.
Vamos lá. Lugar de torcedor reclamar é na arquibancada, ou boicotando o time e não indo aos jogos. Mas a culpa é total do Pedrinho. Ele quis fazer lobby com a torcida. Concordo, E o mano. Pedrinho sabia que a torcida está pegando no pé do João Vitor, pois ele discutiu com o torcedor no último jogo. É isso, né? É mais fácil para ele também colocar o elenco. É o que a gente falou, expor o elenco e tirar o dele da reta. Falar, ó, vocês Claro. queriam falar do elenco? Tá aí. Aí agora vocês resolvem. Mas também o Pedrinho, como ex-jogador, sabe, né? Como o jogador reage aí. Cara, mas eu vou te falar, você ainda deve ter, tipo, até uma conversa antes. Não, vamos abrir para os caras entrar, vamos deixar eles falando o que quiser, vai parecer que a gente está interessado, depois a gente continua a mesma coisa e aí vida que segue. Tipo, uma conversa antes do Pedrinho com os jogadores mesmo, entendeu? Ninguém é desavisado quando isso acontece. E, ó, o TCC, ó, o resenha. PCC? No teu TCC Ah, sobre tá. sociologia, Arthur, direcionado para você, tá? Ok. Fala sobre a merda que deve ser para um jogador jogar no time que há 20 anos é retardatário no futebol brasileiro. Cara, que Time no saudade qual do Resenha é Resenha. torcedor, né? Boa noite, Resenha. Resenha, torcedor. Boa Exato. noite, Resenha. Saudade do Resenha. Volta pro grupo Resenha Esportes Arena, por favor. Exato. Volta pro Resenha. Agora ele não é mais laico, né? É Eu verdade. entendo os jogadores. Deve ser muito ruim jogar num time desse. Atrai coisa ruim pra vida. Vamos pegar uma igreja, né? Botar o nome no livro de oração. Pra ver o que tá faltando. Cara, eu Daniel acho que. Santos deixou boa noite a todos. Boa noite. Fala aí, Eric. O que você fala? Bem bacana. Não, acho que nem isso adianta mais pro Vasco, cara. Provavelmente a gente já tentou fazer, né? Ou que deu errado. Só pode. Resenha. Excelente fala, Arthur. O Perinho tá se aproveitando mesmo. Vou até fazer esse recorte e mandar no grupo da FJ. Olha. Manda lá, Resenha. Manda lá. Tem que ficar mesmo. Se o jogador não ficar, entra na porrada. Que isso. Estamos contra a agressão, tá? Deixando claro. E o importante é que quando o Pedrinho estava como comentarista, pregava totalmente o inverso. Exato. De tudo, não é só nem dessa questão da torcida. De absolutamente tudo, até que o que ele vem fazendo, inclusive. É porque é uma questão até complexa, né? Na teoria, e você, como comentarista, você está, obviamente, distante. Então, você sabe a teoria e, logicamente, isso não deveria acontecer. E naquela posição que o Pedrinho está, cara, você não tem mais recurso. Então, o que você tem que fazer? Vai contratar jogador? O dinheiro que o Vasco tem em caixa não dá para trazer um jogador que vai mudar a história do time. Certo? Então, dá para trazer um Messi. E talvez, no caso do Vasco, nem o Messi consiga resolver tudo sozinho. Então, o que tem que fazer? Tem como trazer dinheiro? Não tem, porque não consegue investidor. O Pedrinho está mais de 7 meses falando aí. Não, investidor, que agora não aparece. Vai fazer o quê? Trocou de treinador já. Para trazer e demitir treinador tem que ter dinheiro. Então, bota os caras, expõe os caras. Para tirar o dele da reta. Sim. Eu acho que também ele não imaginava que seria dessa forma, né? Como eu falei no início. Ele não imaginava. E é muito disso que você está falando, em relação à teoria e na prática, obviamente. Mas, assim, em relação a gastar dinheiro, Vasco ter dinheiro ou não ter, de fato, não tem. Mas foi gasto na gestão Pedrinho já muito dinheiro com contratações de jogadores nulos, que não serviram para absolutamente nada, e depois o Vasco teve que simplesmente emprestar esses jogadores, ou outros estão lá escanteados, como o caso do Jean Davi, que nunca mostrou que é nada, nunca jogou nada, nunca deu uma assistência, não fez nada pelo Vasco, e gastou, e foi investido milhões nesse tipo de atleta, entendeu? O suíço, Maxime Domingues, até fez alguma coisa, mas assim, nada. E também o Vasco desembolsou milhões por ele. Então, assim, acho que também teve essa questão de jogadores que chegaram e que não acrescentaram absolutamente nada em dinheiro que poderia ter sido investido em outro jogador. O João Vitor, por exemplo, esse zagueiro que a gente estava comentando aqui agora, foi investido 32 milhões de reais no João Vitor. Será que não tinha ninguém melhor que ele para poder o Vasco investir esse valor? Então, é complicado, cara. É complicado a gente fazer essa análise. Eu acho que está tudo muito uma bagunça. Muita gente perdida no que vem sendo feito. Enfim, tá difícil. E agora realmente chegou um momento que não tem dinheiro. O que tinha foi todo torrado.
E mal torrado. E já não tinha tanto dinheiro, né? Exatamente. E, ó, o Resenha pergunta se meu pai é integrante da Força Jovem. Acredito que não. Não. Nenhuma torcida organizada. E a Raquel pede para pararem de zoar a filha dela. O Desculpa. Daniel Santos Barbosa. Esse elenco do Vasco é ridículo. Cara, o Claudêncio Vampiro bota. Quem é esse sociopata, cara? Cara, deprime, Cara, deprime, cara. Daniel, um bando de sangue de baratas e o Jorginho com desabafo. Eu odeio ser vascaíno. Eu sou humilhado. Não tenho moral nenhuma falando de futebol com os meus amigos. Só me zoa. E o Resenha. Semana passada, meu irmão estava comemorando o título mundial do Flamengo. Já no Vasco é só humilhação. Assim, seu irmão Resenha. Não sei que título mundial é esse. Ele comemorou, mas tudo bem. Tá maluco, né?